Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje entrevistando o prefeito da cidade de Atibaia, Saulo Pedroso, de apenas 30 anos de idade. Prefeito, aqui à distância se conhece muito Atibaia pelo turismo, mas a gente sabe que o setor industrial tem crescido muito, a agricultura tem crescido muito. E a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: qual é a importância econômica desses três setores, indústria, pecuária, agricultura e turismo? E se uma coisa não atrapalha a outra, como é que o senhor administra tudo isso aí? Eu acho que o grande ponto positivo de Atibaia é esse mix, né? O turismo que a gente está estruturando a cidade lá e que está crescendo, se desenvolvendo, é o turismo de negócio. A gente tem uma rede hoteleira muito boa, muito forte, né? 2 grandes hotéis na cidade que acabam atraindo um volume de empresas, um número de empresas muito grande para... O calendário deve ser fechado o ano inteiro. As tradicionais convenções, nós temos um hotel lá, por exemplo, o Bourbon, que você tem um ano todo já, de 2014 planejado. A cidade é praticamente escolhida como subsede da Copa para receber uma seleção do grupo do Estado de São Paulo, né? Então a rede hoteleira ela proporcionou esse crescimento nesse setor para a cidade. Agricultura tradicional, flor e morango. 25% das flores que são produzidas no país são de Atibaia, né? Praticamente o maior município hoje no país na produção de flor. Já foi o maior no morango, hoje é a segunda região do morango no país, perdendo para o sul de Minas, mas em termos de qualidade, o morango que tem a melhor qualidade do país ainda é o de Atibaia. Então a agricultura também está muito definido para nós, lá no nosso planejamento urbano, quais são as regiões que vão se desenvolver e quais são os eixos da cidade que vão proporcionar um crescimento tanto da agricultura quanto do turismo e da indústria, que será estruturada no eixo Dom Pedro e no eixo Fernão Dias. São 2 rodovias importantes do estado de São Paulo. Isso deve atrair muita indústria, né? Muita porque indústria. O escoamento hoje é tudo. Acho que é a alma do negócio, porque com essa dificuldade que a gente tem de rodovias e boas rodovias, quer dizer, tem um probleminha de ter o pedágio aqui na Dom Pedro, que não é barato, né, prefeito? Pedágio é problema em todo lugar, né? Mas Atibaia é o grande ponto que atrai o investidor, né, o empreendedor, é o cruzamento Dom Pedro e Fernão Dias. E tem o Porto de São Sebastião também, que o governo pretende dar já faz tempo que pretende dar um up nesse porto, e aí quem está dando, tem investido pesado. Outro dia eu estive em São Sebastião, o porto está com outra cara. E Atibaia está na rota. Está na rota. Né? Então a gente está localizado aí a 30 minutos de São José e Campinas, que são dois polos importantes de desenvolvimento do estado de São Paulo, inclusive tecnológico. São Paulo, a gente está na parte boa de São Paulo, né, que é 25, 30 minutos da Marginal, 15, 20 minutos vamos ficar ali do trecho norte do Rodoanel, que vai conseguir distribuir mercadoria, escoar mercadoria para todo o canto do estado de São Paulo e no caminho do sul de Minas. Chegou a correr o risco de ser uma cidade dormitório de São Paulo, não? Eu acho que num determinado momento sim, mas como São Paulo ficou uma cidade saturada, foi também muito natural que as empresas, né, elas acabassem migrando para o interior. E Atibaia é uma cidade aconchegante, que recepciona muito bem as pessoas, que está próximo de São Paulo, né? A 30, 40 minutos dos principais aeroportos do estado, né? Então, ela está muito bem localizada. Isso passa a ser um ponto muito positivo. Vinhedo, Valinhos, aqui no outro lado da Anhanguera, né, foram cidades que sofreram muito com a vinda do pessoal de São Paulo. Por quê? Porque foram muitos condomínios, mas muitos mesmo, sem que a cidade tivesse recursos. Não tem água, por exemplo, vinhedo, acabou causando problema. Atibaia, como que está a questão dos condomínios lá? Tem muitos condomínios e como que a prefeitura interage com esses investidores imobiliários? Você tem que ter, como eu disse aqui, um planejamento definido, né? Que a cada região da cidade, qual é a característica dela, para que você não tenha um crescimento desordenado e aí o município fica com aquele prejuízo de ter que correr atrás desses grandes investimentos com infraestrutura. A indústria também proporciona um impacto desse para a cidade, de demanda de creche, demanda de escola, demanda de vaga na unidade de saúde. Nós precisamos de um crescimento sustentável.
né, a cidade que é hoje o nosso foco, concentra um volume de investimento maior em infraestrutura, em preparar a cidade para receber esse desenvolvimento, porque a iniciativa privada, por si só, ela desenvolve a cidade, mas ela já vem, né, se organizando. E a cidade precisa, nesse momento, estar planejada, para saber aonde vai crescer o quê. Né? Senão você cria um problema. E recepcionar, como essas regiões, por exemplo, recepcionaram muitas pessoas que vêm só para dormir, só para querer ter conforto e segurança, é uma coisa que deixa a economia da cidade um pouco parada, estagnada. Né? Então, apresentar alternativas, e Atibaia, como ela é essa cidade que tem esse mix, né, de agricultura, com turismo, com indústria, ela acaba atendendo todas as demandas, aí, todos os sentimentos, e vai perdendo um pouco a característica de cidade dormitória. E os condomínios tiveram uma explosão lá ou não? Tiveram, porque ela está muito bem localizada, né? Mas há uma... Não diria que há resistência. Como há um volume de investimento muito forte, a especulação imobiliária também foi uma coisa que marcou a cidade nos últimos anos. Então, em determinados momentos, chegou até a inviabilizar. Né? Porque se o valor do metro quadrado ele extrapola um pouco aquele valor necessário para o investidor fechar a conta, ela acaba passando a ter uma característica um pouco mais de indústria do que de casa. Né? Mas isso, como eu disse, isso você consegue amarrar no planejamento da cidade. Prefeito, eu queria voltar um pouquinho nesse número que o senhor falou sobre produção de flores. 25% das flores que o Brasil produz são de Atibaia. São de Atibaia? Interessante que só se fala de Olambra. E Atibaia, eu sinceramente não sabia disso. De alguma maneira vocês concorrem com Atibaia, com Olambra, pretendem concorrer, enfim. Faça um paralelo de Olambra com Atibaia. 50% do que é comercializado em Olambra é produzido em Atibaia. O que Olambra conseguiu fazer foi desenvolver ali um polo de distribuição. Que é o Veiling, quando foi inaugurado o Veiling, né? Que eles isso acabou forçando com que os produtores pudessem abastecer, de Atibaia pudesse abastecer esse centro de distribuição, vamos dizer assim, de Olambra para as outras regiões do estado. O que faltou, talvez, num determinado momento, em Atibaia, e hoje ela tem essa característica de estar num eixo, numa das melhores esquinas do estado, uma organização, acho que do setor... Né? Criado esse centro de distribuição lá. E do próprio poder público, que tem que ser aí o grande incentivador, né? Tem que dar o start aí para poder... Mas vale a pena Atibaia ter o seu próprio, ou compensa usar a estrutura que Olambra já tem? Não vale a pena. O que precisa é a gente unir esforços entre o poder público e o setor. Né? Talvez hoje, nesse momento, a questão da especulação imobiliária tenha inviabilizado por conta do valor. E aí fica difícil o poder público acabar atuando, porque apesar de ser uma ferramenta muito importante para a cidade e para o produtor, que é da cidade, que tem um volume de produção muito grande, não é prioridade de investimento nesse momento. Mas um conjunto de esforços seria interessante entre a associação ou uma cooperativa e o poder público. Né? Isso para a gente seria muito importante também. Não só agora, nesse momento para Atibaia, não só nesse eixo, não só na flor, né? Mas também para a indústria. Um porto seco em Atibaia seria ia proporcionar um interessantíssimo. E, aliás, se pretende criar em breve, né? Não sei se Campinas ou Atibaia, mas se pretende um porto seco aqui nessa região para explorar exatamente o porto lá da São Sebastião. Passando pela Dom Pedro, eu falava para o senhor, eu vi que tem muita indústria mesmo ali margeando a Dom Pedro. E peguei também a Fernão Dias. O senhor tem ideia do quanto de novos empreendimentos vieram? Me parece que tem até um condomínio lá para a indústria. É isso? Nós já temos um condomínio, BBP, e já está aliás, já está aprovado, né, na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente a construção de um novo grande condomínio na frente do que já existe. Tá. Né? O que atrai muito é justamente a logística, a localização. E uma lei que a gente está em fase de elaboração, que é uma lei de incentivos. De incentivos municipais a gente já tem. Ela, num determinado momento, acabou sofrendo uma ADIM
porque um dos incentivos que o município proporcionava às empresas que escolhiam Atibaia para fazer o seu investimento era retorno de uma parcela do ICMS. O Tribunal de Justiça entendeu que o município não tem legitimidade para atuar sobre essa matéria. Nós estamos formatando uma nova lei, uma lei com foco mais na inovação, e a empresa que apresentar um projeto de inovação para o município, de investimento, de crescimento e desenvolvimento, um conselho de desenvolvimento econômico vai analisar e o município criou um fundo. Isso nós já fizemos. Criar um fundo de inovação que vai ser alimentado com recurso próprio para devolver incentivo para as empresas que escolherem Atibaia para investir. Prefeito, nós temos só 30 segundos, então eu só vou pedir números para o senhor rapidinho. Qual é o orçamento de Atibaia e quanto é que está comprometido com a folha de pagamento? 310 milhões planejado para esse ano, nós vamos executar 350. Fizemos um corte muito grande lá em termos de cargos em comissão, estamos economizando em cerca de 10 milhões esse ano. Estou reduzindo o meu mandato de 49% aí com 46% de folha de pagamento. Praticamente está bem toda a massa longe do teto, né, da lei de longe. responsabilidade fiscal. Conversamos com o prefeito Saulo Pedroso, jovem prefeito da cidade de Atibaia. Muito obrigado pela presença, sucesso, bom trabalho ao senhor, viu? Muito obrigado. Obrigado, Eus, Arnaldo. Obrigado, Eus, Zezé. Foi um prazer estar aqui. E deixar o convite aqui para que todos possam visitar nossa aconchegante cidade de Atibaia. Obrigada. Comprar flores também agora em Atibaia, né? Flores e morangos, né? Morangos. Um abraço, também. Zezé. Até a próxima semana, viu? E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A entrevista coletiva estará de volta no próximo domingo. Até lá.